Bom dia, senhores e senhoras. Mais uma live aqui da Escola da Família, hoje nessa super quinta-feira. Quinta-feira, minha gente. Vamos que vamos? Vocês estão animados para mais uma live? Estão animados? Chama aí a galera, eu vou esperar a galera chegar aqui no meu perfil. Se você já puder fazer um grande favor de já compartilhar essa live com outras pessoas, vai ser uma graça de Deus, porque eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa. Você já está sabendo qual é o tema dessa live? Você já está sabendo? Se você não está sabendo, eu falo para você agora, nesse exato momento. É sobre vencer a infantilidade feminina. Então, cadê as mulheres dessa live, gente? Cadê as mulheres? Hoje, mulher foi feita assim especialmente para você. E foi essa live, ela foi perfeita. Ela está sendo assim confeccionada no coração de Deus para você, minha querida. Hoje, Cristina, bom dia. Deixa eu ver, Tati. Bom dia, minha querida. Rosenilda, bom dia. Deixa eu ver, Fernandes, é isso? Oh, minha querida, bom dia. Meire, bom dia. Oxi, Verônica, bom dia. Thaís, bom dia. Lu, bom dia, minha querida. Thelma, opa. Olha aqui, Maria Hermínia, bom dia. Érica, minha filha, bom dia. Deus abençoe, Deus abençoe. Vanúzia, é isso? Bom dia, minha querida, bom dia. Me dá bom dia, gente. Neiva, bom dia, bom dia. Deve ser Cláudia aqui, ó. Bom dia, bom dia. Ô, gente, vamos chamando a galerinha? Bora, gente, vamos chamando a galera. Olha, pra gente entrar nessa live, eu vou já ver se a nossa convidada especial já está entrando, porque hoje nós temos a Camila. Quem conhece a Camila é daquele perfil Lapidando Mulheres. Então, a Camila, ela vai estar conosco aqui. Deixa eu só dizer, liga para ela que a gente já está ao vivo, por favor. Vamos que vamos. Olha, separa o evangelho de hoje, minha gente. Separa o evangelho de hoje, que é João 6, do 44. Você já leu o evangelho de hoje? Do 44 ao 51. Separa aí o evangelho de hoje para antes de nós chamarmos a Camila, nós lermos o evangelho de hoje. Camila já entrou, que bênção. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Essa convidada já está por aqui. Vamos ler o evangelho de hoje para a gente não perder muito tempo. Olha, mas eu peço essa graça de Deus, essa caridade de você ir fazendo esse processo de evangelização, né, gente? Vai evangelizando outras mulheres. Você conhece alguma mulher que esteja precisando, né? Que realmente se sinta assim, insegura, com medo, né? Tantas coisas nos fazem se sentir frágeis, né? E quantas vezes a gente não sabemos agir diante das circunstâncias. Então, é necessário também ir atrás de conhecimento e instrução, né, gente? Por isso que estamos aqui hoje com uma live feita para você, que é mulher. Para você hoje sair dessa live assim, diferente. Eu creio que você vai sair dessa live diferente. Vamos lá? Evangelho, manda aí, manda para as pessoas. Manda no seu grupo do WhatsApp, manda no direct. No mínimo aí umas 5, 6, 7 pessoas. Bora lá. Vamos começar com o Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 44. E diz assim o Evangelho: Ninguém pode vir a mim se o Pai... Peraí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Vamos lá. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra do Senhor, da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, muito claro aqui hoje no Santo Evangelho, Jesus falando que Ele é o alimento. Ele é o alimento. Jesus é a verdade, né? E nós estamos nessa live falando sobre a verdade, né? Quando nós vamos falando sobre a maturidade, por exemplo, feminina, nós estamos aqui falando da verdade. Qual é a premissa, né? Qual é a referência de maturidade? É o próprio Cristo, né? Então, a necessidade de termos a referência, né? Nós estamos falando de qual verdade? A nossa verdade é uma pessoa e é Jesus. Então, precisamos olhar para esse modelo, olhar para aquilo que hoje Jesus nos instrui, né, para que possamos ir modelando o nosso caráter e nos comprometer com isso, né? Porque às vezes, hoje, por exemplo, já entrando nos assuntos, né, nesse assunto de hoje, as mulheres elas estão com uma espiritualidade um pouco por mim mesma, né? Então eu sou o que acho que devo ser, ou eu sou assim porque nasci assim e meu jeito de ser assim, né? E a gente vai percebendo que realmente nós não estamos olhando para a verdade, nos comprometendo com a verdade. Hoje o Senhor, Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida, é dele que vem a fonte, é o nosso alimento, né? Então a comunhão que devemos ter não só na Eucaristia, mas também com a palavra de Deus e o compromisso em nos modelar. O compromisso que precisamos ter em nos moldar aquilo que o Senhor diz que é a verdade. Então, isso que é a conformação, né? A gente vai entrando, tomando forma, a forma de Jesus. E é disso que nós vamos falar hoje, né? É disso que nós vamos falar sobre tomar a forma, né? O que é amadurecer para nós, né? Se não tomar a forma de Jesus. Isso dentro do âmbito feminino tem características muito, muito peculiares. Por isso que nós estamos aqui falando de uma live só de mulheres e para mulheres, não que seja para as mulheres, mas sobre as mulheres, né? Tem muitos homens que gostam de saber, eu acho que é muito plausível também que isso aconteça, mas nós precisamos olhar para um modelo e realmente entendermos que precisamos nos modelar. Talvez ainda estamos num lugar de muita infantilidade, porque ainda não nos comprometemos com a verdade, né? Tem aquela como eu estava falando antes, essa espiritualidade muito do meu modo, né? Muito do meu modo, eu vou fazendo as coisas do meu modo e eu vou empurrando minha vida espiritual. Não é verdade, gente? Mas hoje, eis um novo tempo. Então, eu vou chamar a Camila aqui com muito carinho. Já há muito tempo queria que ela participasse conosco. Ela está aqui no perfil Lapidando Mulheres. Vou chamá-la, cá, vou chamar você. Débora também é uma querida que está aqui conosco. Kátia Monicati também está aqui. Ó, que maravilha. Louvado seja Deus, uma amiga querida demais. Olá! Olá! Bom dia! Bom dia! Salve Maria, paz de Jesus! Salve Maria, minha irmã, que alegria tê-la aqui. Nossa, um encontro tão planejado já foi, a gente já tentou uma, duas, três, né?
Mas eu agradeço a sua generosidade por estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Ah, é um prazer, né, estar aqui com você. Nós tentamos algumas vezes, louvado seja Deus, que Deus preparou o melhor horário para nós, né? É, Bendito seja Deus. Obrigada é, pelo convite, pelo carinho, minha irmã. não, tenho um carinho muito grande, assim, a gente percebe os irmãos quando a gente olha assim o perfil e vê que nós estamos falando das mesmas coisas, né? Estamos olhando para o mesmo lugar, né? É tão boa uma identificação na alma, assim, tão bom. Você faz um trabalho tão lindo, tão lindo, tão lindo. A gente estava falando, a Kátia estava falando comigo, teve outras meninas falando, ai, que bom que você vai chamar a Camila. A gente quer ouvir lá um pouco. E esse tema é um tema, assim, de grande necessidade hoje, né? Principalmente nesse tempo em que os papéis estão invertidos, de homem, de mulher, de mãe, de pai. Está tudo muito virado, né, de ponta cabeça. E a gente não tem mais referência, né? Eu estava falando aqui, a gente não tem mais referência. Por exemplo, aonde que a gente senta para poder saber como que uma mulher deve fazer? Né? Onde que a gente senta para escutar isso, né? O que deve ser uma mulher de verdade? O que é uma mulher de verdade? Né? E não tem lugar para a gente fazer isso, né? A não ser esses perfis, mas é tudo muito novo, né? Tem gente que está muito perdida ainda. Então, eu penso que essa live, assim, de uma necessidade, até porque, né, cara, a mulher é essa coluna da família, né? Imagina quando a mulher, ela não sabe o que fazer, nem sabe o que ser. Qual perdição que fica uma família toda, né? Fala um pouquinho para nós. Que coisa mais linda, né? Nós estarmos aqui reunidos, assim, e começar com o Evangelho e poder sentir acolhida pela palavra do Senhor e sentir amada, né? E quando você falava da maturidade, que o nosso foco é o próprio Cristo. O quanto nós perdemos as nossas referências. Porque antigamente a mulher era madura como um fruto de fato, de uma sociedade que ia evoluindo naturalmente. Hoje, as escolas de hoje, não falamos mais de santos, não falamos mais de mulheres que buscaram ser mulheres segundo a vontade de Deus. Nós falamos de quê? Feministas. Mulheres que lutavam por queimar um sutiã, né? Ah, tá bom, foi muito importante para nós adquirirmos o voto, o direito de voto. Beleza, foi importante para nós adquirirmos o direito de voto. Mas por quê? Porque os homens foram para a guerra defender a nossa família e nós ficamos em casa para assumir a responsabilidade da nossa casa. Só que quando o homem volta, que cria uma competição entre homem e mulher, porque a mulher, na verdade, tinha aprendido a ser o quê? Homem. Nós começamos a ter uma referência não feminina, mas masculina. Sim. Então, nós começamos a competir para sermos homens. Começamos a competir para assumir um posto que não é nosso. Por isso que hoje a maioria das mulheres, Luciano, que buscam nós, elas, Camila, eu tô cansada. Lógico que nós estamos cansados. Por quê? Porque nós temos que assumir o papel de mulher e o papel de homem. Ah, por culpa do nosso marido? Não. Primeiro, por culpa da nossa falta de maturidade. Hoje nós falamos aqui no nosso perfil Lapidando Mulheres, a live das 7h30 da manhã, foi sobre matrimônio e competição. O que acontece? As nossas famílias têm competido. Eu e o meu marido temos lutado como se fosse como se a gente fosse inimigo mortal. Não, gente. Nós estamos no mesmo objetivo, no mesmo foco, numa mesma intenção. Então, quando você fala assim, Camila, como vencer a infantilidade feminina e se tornar uma mulher mais madura? Primeira coisa, mulheres, precisamos retomar as nossas referências. E a Camila, do Lapidando Mulheres, ela não é minha referência ainda. Ela pode ser um caminho, ela pode ser uma ajuda necessária. Mas quem é a minha referência precisa ser primeiro Nossa Senhora.
Eu sou católica, gente, eu não posso esquecer disso. E eu sou católica, eu tenho um presentaço. O meu grande presente de ser católica é Nossa Senhora. Então, por que que eu quero olhar para Camila? Por que que eu quero olhar para outras mulheres tantas, se eu não olho primeiro para Nossa Senhora? Entende? Então, primeira coisa, eu vou vencer a minha infantilidade feminina e me tornar mais madura. Nós precisamos entender o que é a maturidade para ter uma referência saudável. Então, para que eu tenha uma referência saudável, eu preciso entender o que é amadurecer. Amadurecer significa desenvolver as minhas potencialidades. O que eu tenho de potência até o meu ápice. Gente, eu tenho uma potência que Deus me deu, que é a minha comunicação. Foi Deus que me deu, foi nato, foi nato. Deus me deu a minha potência de comunicar, de saber falar. Mas agora, eu não sei falar tudo. Às vezes eu falo errado, às vezes eu não sei me comunicar direito, às vezes eu não conheço a palavra de Deus, às vezes eu não tenho embasamento bíblico. O que eu preciso fazer? Elevar ao ápice. Como que eu elevo? Estudando. Eu preciso buscar um aprimoramento da minha potência. Eu preciso buscar elevar ao ápice. Então, o que eu faço? Por primeiro, estudo. Conheço, rezo. Então, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de estudo. Eu preciso ter uma vida, além de estudar, de intimidade com a palavra de Deus, eu preciso basear, buscar vida dos santos. Então, ler livro de Santa Mônica, ler livro de Santa Zélia, ler livro de mulheres que buscam a vontade de Deus, sobretudo, buscar a vontade de Deus. O que é isso? Trabalhar as virtudes de Maria. Eu estou buscando ser uma mulher mais madura. Ai, Camila, mas eu tenho tanta ira contra o meu esposo. O meu esposo não faz o que eu quero, sabe por quê? Porque você é egoísta e imatura. Você é egoísta, você é mimada, você é vitimista e você é infantil. Você ainda não virou a chavinha que você é adulta. Não é você, sou eu também. Nós somos de uma geração fraca. De uma geração mimimi, que ninguém gosta de falar geração mimimi. Ai, não pode falar, Camila, mimimi. Não, nós somos fracas, nós somos ranzinzas, nós somos murmurentas, nós somos, como se diz, eu gosto mais de, acho que foi Cecília Meirelles, espera aí que eu vou pegar a referência aqui certinho. Eu tava dando uma aula, Clarice Lispector. Clarice Lispector, quando ela fala o seguinte: nós temos mania, essa geração de mulheres, nós temos mania de sermos vitimistas. Nós temos mania de sermos vítimas, nós temos mania de sermos doentes. Ai, meu Deus, agora eu vou inventar. Que doença será essa que eu tenho? Ai, eu torci o dedão do pé. Ai, eu vou ter que tomar um remédio e deitar. Ai, eu tô com dor no estômago, eu tenho que tomar um remédio e deitar. Ai, eu tô com dor de cabeça, tenho que tomar um remédio e deitar. Ai, eu tô com uma dor no braço, tenho que tomar remédio e deitar. Gente, nós estamos idosos no corpo de 36 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. Nós somos, às vezes a minha avó, de quase 90 anos, 86 anos, ela tem mais ânimo do que eu. Por quê? Porque nós estamos idosas num corpo de jovem. Então, o que acontece? Ai, Camila, não tenho paciência com os meus filhos pequenos, me irrito demais, perco o controle com eles. Sabe por que nós perdemos o controle com nossos filhos? E começa por mim? Porque a gente ainda de verdade não olhou para o próprio Cristo. Quando a gente olha para meditar para a palavra de Deus e a gente vê o exemplo do filho pródigo, o filho pródigo, ele gasta toda a riqueza do pai, né? Toda a riqueza na parcela da riqueza dele, né? Então ele pega a parcela da riqueza dele, gasta tudo. E quando ele volta para o pai, o que o pai faz? Festa. O que o pai faz? O pai tem sabedoria de acolher aquele filho e coloca um anel no dedo dele. Um anel de dignidade. Por que o pai do filho pródigo tem paciência com ele? Porque ele não está
egoístamente voltado para os seus prazeres. Ah, eu quero deitar agora e assistir a minha série. De repente, meu filho não faz o que eu quero, eu não consigo ouvir minha série, assistir minha série, o que eu faço? Emburro. O que eu faço? Agrido meu filho. O que eu falo? Vai dormir logo. Você não tá me deixando descansar, você não tá deixando eu ver a minha série. Então, onde nós estamos? No nosso egoísmo. No nosso mundinho de nada. Então, eu rezo. Para que eu rezo? Para contar para os outros que eu faço oração. Eu não rezo para, de fato, buscar as virtudes de Maria. E eu tô falando para você, minha irmã, não é para você, é para mim por primeiro. É minha luta pessoal todo dia. Entende? Então, quando eu não tenho paciência com meu filho, eu estou dizendo para mim mesma que eu não tenho paciência com o meu processo de conversão. Que eu não tenho paciência com as minhas misérias, que eu não tenho paciência com as minhas burrices, desculpa o termo, mas com as minhas idiotices, com as minhas fraquezas, com as minhas inseguranças, com as minhas insignificâncias. Hein, cá, teve uma moça aqui que perguntou assim, você falou sobre vida de oração, né? E aí, sempre nós temos boas justificativas para não fazer o dever, né? Aí uma moça colocou assim, pois é, todo mundo fala de vida de oração, mas eu tenho vários filhos e eu não consigo, eu não dou conta de ter vida de oração porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. E aí tem uma casa e tem tantas outras coisas, enfim. Né? E essa senhora, ela justifica que tem muitas coisas para fazer e não tem tempo para ter vida de oração. O que você acha disso, cara? Tá. Tem duas coisas aqui, sabe, minha irmã Luciana? Nós precisamos ter muita maturidade para sermos sinceras conosco mesmo, muito verdadeiras conosco mesmo. Porque uma questão de trabalhar e conversar com mulher é porque quando nós vamos falar com mulheres, nós somos muito dodóis. Nós somos muito, de fato, tem que pisar em ovos para falar conosco. Só que quando a gente pisa em ovos, a gente corre o risco de não ser verdadeira, de não ser sincera, de não ser o próprio Cristo na vida do outro. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, presta atenção. Primeira coisa, minha irmã, seja muito sincera com você mesma. Você tem muitos filhos, mas servir os seus filhos, fazer comida todo dia para eles é fácil? Servi-los todos os dias, lavar um banheiro é fácil? Fazer com dedicação, com amor, o que você tem que fazer é fácil? Levá-los na escola, buscar na escola, fazer tudo por eles é fácil? Não é fácil. Mas eu duvido que você não consiga acordar 15 minutos mais cedo e rezar um terço. Eu duvido que você não consiga 20 minutos mais cedo e rezar um terço. Gente, é totalmente possível. Ai, mas eu tô muito cansada. Então, sabe o que você faz, minha irmã? Coloque o terço no YouTube. Hoje nós temos essa graça, né? De uma forma pode ajudar, de outra forma pode atrapalhar totalmente. Coloca o terço ou o rosário no YouTube e vai rezar fazendo uma comida. Vai assistir uma pregação fazendo uma comida. Ai, mas eu não tenho tempo. Você não precisa lavar banheiro? Então, minha irmã, deixa eu te falar um negócio. Na hora que você estiver lavando, aquele lugar que seu filho faz xixi de fora, aquele lugar que você já avisou 10 milhões de vezes, não faz isso, não pendura a roupa aqui, não pendura a toalha aqui. Minha irmã, sua oração agora é essa. Ofereça para Jesus. Jesus, eu te ofereço mais uma vez esse lavar esse banheiro pela minha conversão, pela conversão dos meus, pela minha mudança, Jesus. Entende? Então, é fazer poucas coisas e fazer o que tem que fazer bem feito em oração. Porque aquilo ali é sua oração. Eu lembro muito bem, sabe, Lu, que Santa Teresa d'Ávila, certa vez, ela perguntou para Jesus quando foi a melhor oração que ela fez. Ela estava tendo uma conversa com Jesus e foi mais ou menos assim. E aí, ele falou para mim, a sua melhor oração, Teresa, é quando você contava tijolinhos. Ela chegava na igreja e ela não tinha na adoração, no lugar lá de adoração, ela não tinha como, ela não tinha o que falar, ela não tinha o que fazer diante de Jesus. O que ela ficava fazendo? Ela ficava ali, mas ela ficava contando os tijolinhos da capela, da igreja. Então, a gente pensa assim, o que Jesus quer?
A gente quer a gente quer plantar bananeira para Jesus. A gente quer fazer trocentas milhões de coisas para Jesus. Jesus quer o nosso nada. O Jesus quer a nossa insignificância. Jesus quer essa lágrima que você está derramando e você fala para Jesus, Jesus, recebe a minha lágrima. É a oração que eu tenho para ti hoje. Jesus, eu não consigo fazer nada hoje. Eu não consigo, de fato, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas em oração. Mas o que eu tenho hoje é isso aqui. São as minhas lágrimas. Eu te entrego o meu nada e o meu tudo. Então, nós temos uma percepção de Deus. A nossa catequese foi completamente equivocada. E está completamente equivocado. Nós precisamos retomar. Precisamos dar um passo atrás para dar 10 milhões de passos para frente, mas de acordo com a vontade de Deus. Com certeza. A gente tem parece que uma caixinha só, e parece que só ali cabe a nossa vida espiritual, né? Só se eu sentar com o texto na mão, com muito silêncio, e só ali eu vou conseguir rezar e falar com Deus, né? Então a gente não tem essa noção da vida espiritual na vida prática, né? E aí parece que é uma dicotomia. E aí a nossa cabeça não entende, né? Que a forma como eu faço as coisas, né? É o jeito, exatamente esse amor que a gente diz que tem que se colocar nas coisas. Eu lembro uma vez, cara, que uma moça falou assim, você fala tanto de colocar amor, colocar amor. O que é colocar amor nas coisas? O que é colocar amor? Ela tá bem nervosa. Ela falou, mas o que é isso? Olha como que às vezes a gente está tendo uma dificuldade de entender as palavras, o sentido das palavras, né? O que significa colocar amor nas coisas, né? Eu falei, minha querida, primeiro você se acalma, né? Colocar amor é literalmente você fazer o melhor de você. Pensa no sacrifício, né? Pensa no sacrifício. A gente faz pouca memória do sacrifício de Jesus, né? A gente faz pouca memória disso para entregar os nossos sacrifícios, né? A gente não tem noção disso. O que é unir as nossas dores às dores de Jesus? Eu acho que a gente está tão distante, né, cara, no nosso dia a dia, da presença de Jesus. A gente está tão no piloto automático que a gente não consegue fazer essa conexão, né? O como nós colocamos quinta, engatamos a quinta e vamos embora. E a gente passa por cima de todo mundo, passa por cima de tudo e a gente não aprendeu a amar. Quando a gente para meditar, de fato, na paixão de Jesus, de fato, em tudo que Jesus viveu por nós, na misericórdia de Deus, para ler o livro de Santa Faustina, para ler um livro, por exemplo, de Santa Zélia. Gente, não tem jeito de segurar as lágrimas e de não amadurecer ali. Porque você fala, meu Deus, eu tô tão parada em mim mesma. Olha o que essas mulheres fizeram. Olha o que essas mulheres, de fato, saíram de si para dar tudo para Deus. Então, como que é ter uma vida madura? Ter uma vida madura, o primeiro passo é sair de mim mesma. É participar. Oh, meu amor, obrigada. É sair para servir o outro, para estar à ajuda do outro. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa e o meu esposo precisa de um café, precisa de uma água, precisa, não sei, de uma cama arrumada, precisa de que eu lave as roupas dele. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer tudo por amor. Senhor, dai-me amor. Senhor, mas pela força do ódio, eu não queria lavar roupa hoje. Eu tô lavando roupa a semana inteira. Tenho que lavar roupa mais hoje, quinta-feira. Já era para ter terminado. Hoje eu queria ir para a igreja para rezar. Eu não queria lavar roupa, eu não queria trabalhar, eu não queria... Mas Jesus, nós somos adultas. Eu decido fazer o que eu tenho que fazer, meu estado de vida. Qual é meu estado de vida? Eu não sou freira. Eu não sou irmã. Então, a diferença da vida de Santa Faustina para Santa Zélia, ela perdeu 4 filhos, né? Santa Zélia perdeu
se não me engano, foi isso? 4 filhos que ela perde? De 3 ou 4 filhos. A Kátia tá aqui, ela pode nos falar isso melhor. A Kátia é ótima nisso. Então, o que acontece conosco? Santa Zélia, ela doou tudo por amor. E ela falava assim, sabe, Luciana? Eu quero me resignar à vontade de Deus. Eu quero fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, gente, presta atenção. Presta atenção. O que é colocar amor? É colocar, de fato, o seu olhar para aquilo que você está fazendo. É colocar, de fato, eu vou lavar uma roupa. Jesus, o Senhor sabe que eu não gostaria de estar aqui. Mas, Senhor Jesus, faça e me eduque, que eu lave a melhor roupa nesse momento. Jesus, que o Senhor dê a graça dessas roupas serem banhadas pela tua água da misericórdia. Porque cada pessoa da minha casa que for vestindo essas roupas, elas vão sendo educadas pelo teu precioso cuidado, pelo teu precioso amor. Qual que é o problema? Que a gente quer o quê? Quer estar onde nós não estamos. Eu quero estar naquela casa da fulana de tal. Nossa, a minha amiga comprou uma casa, a fulana de tal da internet construiu uma casa. Por que eu quero estar na casa daquela pessoa? Eu quero estar onde eu não estou. Eu quero ter aquilo que eu não tenho. E aí, o que acontece conosco? Nós vivemos numa eterna insatisfação. É isso. É isso. Eu quero ter um marido da minha vizinha. Eu nem tô lá na hora que talvez ele agride ela na cama. Eu nem tô lá, talvez, na hora que ele fala palavrões pra ela. Na hora que ela descobre a infidelidade daquele homem. Para de querer homem de outra pessoa que não é o seu. Assume o seu marido, mulher de Deus. Assume a sua cruz. A sua cruz não pode ser deixada de lado. É a sua cruz. Engraçado que sempre a gente acha que a grama é mais verdinha no terreno dos outros, né? Por que será, cara? Por que a gente acha que sempre é melhor do outro, né? A gente vai gerando só inveja no coração, né? Só inveja no coração. Eu acho que a vida das outras pessoas sempre são melhores, mais felizes, as pessoas são mais, sabe, elas aproveitam mais a vida. Tem isso, né? A mulher olha para as outras e fala assim, as outras só aproveitando a vida, e eu aqui. Tem uma pergunta assim, cara, uma das perguntas, né, falando assim, penso que ficar em casa e cuidar dos meus filhos é importante, mamãe dizendo, mas eu não quero largar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo preciso tomar uma decisão. Olha isso. Lu, foi muito importante quando você colocou isso aqui. Por quê? Primeira coisa, nós precisamos pensar o seguinte, eu não quero largar o meu trabalho porque eu não quero ou porque eu não posso, é uma necessidade. Entende? Temos muitos casais que a mulher, ela pode largar o trabalho, não tem problema, porque o marido ganha bem, ele já tem uma questão, uma condição melhor, né? O marido, recebeu uma promoção, então a gente consegue enxugar o orçamento da casa. E nós conseguimos, com sabedoria, com a virtude da economia, a gente consegue se equilibrar, né? A gente consegue dar conta com o salário do meu esposo. Beleza. Isso é o mundo ideal. Isso seria o mundo ideal. O nosso marido conseguir arcar com todas as despesas, com todas as responsabilidades e nós termos um orçamento mais enxuto e a gente conseguir seguir. Por quê? Porque nós cuidaríamos do quê? Do que nos é mais precioso, que são as almas dos nossos filhos. E a alma nossa, primeiro a gente cuidaria da nossa alma, da alma do nosso esposo, do nosso matrimônio, e depois cuidaríamos da alma dos nossos filhos, da nossa casa. Isso seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade de muitas famílias. Muitas famílias, a mulher precisa também trabalhar. Se você, minha irmã, é como eu, que também precisa trabalhar, se ordene, se organize para trabalhar no período que as crianças estão na escola. Então,
crianças estão na escola no período da manhã, por exemplo. Veja se você consegue trabalhar naquele período. Ai, Camila, mas não tem jeito. Você consegue dedicar 2 horas para sentar com seu filho, para estudar, para ler uma história, para olhar nos olhos deles, ali durante a refeição, olhar, parar tudo, olhar no olho e escutar o seu filho? Isso é muito importante. Então, olha lá, penso que ficar em casa e cuidar dos filhos é importante, mas não quero largar meu trabalho. Por que a gente não quer largar o nosso trabalho? Porque a gente não quer largar o nosso mundo da Barbie. O mundo da Disney, a gente não quer. A gente quer sim ser, porque dentro de casa, nós mulheres aprendemos nesse mundo que dentro de casa mulher nenhuma tem valor. Quem disse? Você pode não ter valor para o mundo lá fora. Você pode ter valor para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua sogra, para o seu sogro, mas para sua família, eu duvido que os seus filhos e o seu marido vai falar mal de você. Se em comum acordo vocês juntos decidirem isso, o seu marido vai olhar e falar assim: eu tenho a melhor mulher do mundo, porque mulher nenhuma hoje faz isso. Por que é mais difícil? Porque nós somos de uma geração fraca. Nós somos de uma geração fraca que queremos satisfazer. Olha só, gente. Lu, olha só. Nós queremos reconhecimento do nosso chefe, do nosso líder, mas a gente não aceita reconhecimento do nosso esposo. A gente aceita puxão de orelha do nosso chefe, o nosso chefe acabar conosco, fazer aquela humilhação, fazer aquele negócio mais chato da face da terra. Mas o nosso marido, se ele falar que o feijão tá salgado, a gente não aceita. A gente dá voadora na cara dele. Se depender. A mentalidade feminista está muito entranhada na nossa cabeça. A gente não tem nem noção, né, cara? Exatamente. Então, nós somos de uma geração que contou muitas mentiras para nós. E vivem contando mentira. A gente prefere satisfazer o mundo lá fora, alegrar o mundo lá fora, do que satisfazer o vínculo familiar que nós temos que construir. Gente, o que importa? Para que nós estamos nessa vida? Qual o nosso propósito de viver? O nosso propósito de estar aqui é para o céu. Nós estamos perdendo isso completamente. Se eu estou na rua cuidando... Então, olha só. Muitas alunas chegam e falam assim: Camila, eu sou professora, eu sou médica, eu sou dentista, eu fico o dia inteiro fora de casa. Mas eu pago uma babá para cuidar dos meus filhos. Eu pago uma babá para ficar o dia inteiro em casa com meu filho. Na hora que vai fazer as contas, não tem problema não, eu ganho muito mais do que a babá para ficar em casa. Só que a gente não pensa que o nosso filho vai ter cheiro da babá e não o nosso. O nosso filho vai ter o jeito da babá. O nosso filho vai falar como a babá. O nosso filho vai ter postura da babá e não o nosso. Muitos santos, nós temos a graça de, assim, a grande graça, igual o Beato Carla Cutis, ele foi catequizado, na verdade, por uma babá. Entende? Nós temos santos que foram catequizados pela babá. Nós temos essa graça. Mas são quantos? Exatamente, minha irmã. Então, tem muitas crianças que gostam mais da babá do que da mãe. Por quê? Porque a babá, gente, é bonita demais. Babá é igual vó. Babá faz o que a criança quer. E aí, o que você está ensinando o seu filho? Que na vida tudo é fácil. Só ele pedir, tem tudo na mão. Nós, grandes adultos aqui, a grande maioria, o pai e a mãe já tiveram que sair para trabalhar. Então, ou nós fomos educados pela escola, ou nós fomos educados pela babá. E aí nós estamos vendo... Desculpa? Ou pela avó mesmo, né? Que a mãe deixava com alguma pessoa, né? Com a tia, com a madrinha. Exatamente. E o que aconteceu, Lu? Qual que é a nossa geração? Forte ou fraca? Nós somos uma geração... Pode falar, desculpa, Lu. Tô brincando aqui. Eu falo aqui na comunidade que é um pudim de 2 pernas, né?
Qualquer coisa quebra, qualquer coisa tá doente, qualquer coisa quer desistir de tudo, quer jogar tudo pro alto. É impressionante. Exatamente, Lu. É isso que está acontecendo com a nossa geração. Por quê? Porque nós não fomos educados pelos nossos pais. Aí os nossos pais chegavam em casa, chegavam com agrados. Por quê? Porque eles ficaram o dia inteiro fora de casa e na hora que chegam em casa estão cansados. Então, o que eles faziam para viver o núcleo familiar? Traziam alguma coisa para agradar. Ou uma comida para agradar, ou um brinquedo novo para agradar. E chegava com uma série de agrados. E não tinha o quê? Tempo. Qualidade de tempo. Então, gente, nós precisamos avaliar onde eu estou colocando a minha maturidade. Onde eu, de fato, eu estou colocando, né? Então, peraí, como vencer a infantilidade feminina e se tornar uma mulher mais madura? Assumindo o meu dever de Estado. Primeiro, eu preciso ter uma referência. Assumir as minhas referências. Segundo, assumir o meu dever de Estado. Você é solteira? Viva como solteira. Nada de ter intimidade com o homem antes da hora. Ai, Camila, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. Quem disse que seria fácil? Ninguém disse que seria fácil. Seja madura e assume as consequências de uma realidade. Você é solteira. Ah, agora eu sou noiva. Minha irmã, noiva, seja noiva e assuma a sua responsabilidade de noiva. Você precisa aprender a cozinhar. Você precisa aprender, se não aprendeu até agora, a limpar uma casa, precisa aprender. Você precisa aprender a lavar roupa. Por isso que o noivado é uma proximidade do casamento, porque nós precisamos fazer esse intensivão para o casamento. Então, nós precisamos aprender a fazer tudo. E quem não faz, chega no casamento, ó, aqui, sufocada, porque tem que fazer tudo lá e não aprendeu antes. Agora tem que aprender. Aí aprende o quê? As duras penas. Na paulada. É isso aí. Desse jeito. Parece que isso não é bonito, né, cara? Implantar uma mentalidade na nossa cabeça que os deveres de casa não têm honra, né? Então parece que fazer comida, por exemplo, uma mulher precisa... Parece meio loucura, mas se a gente fala para uma ou outra mulher, a pessoa fica louca, né? Você precisa aprender a fazer comida mesmo, você precisa saber decorar uma casa, você precisa saber deixar uma casa, fazer uma faxina dentro de casa, você precisa saber lavar bem uma louça, ir na rua comprar as coisas direitinho no mercado, né? São as coisas mínimas, mas dificilmente uma mulher entra no casamento sabendo dessas coisas, né? Por quê? Porque a mãe não tá dentro de casa para ensinar. E aí, é a avó que tá dentro de casa. É a tia, é a babá. Aí, não, uma hora eu aprendo. Não, eu vou ter dinheiro, eu vou trabalhar fora, eu vou ter dinheiro para bancar uma pessoa para fazer isso para mim. Foi isso que nós aprendemos. Nós vamos ser independentes, eu vou trabalhar e bancar uma pessoa para trabalhar dentro de casa para mim. Como se o dentro de casa fosse o pior serviço da face da terra. Não, gente, para nossa família estar bem. E aí o que acontece? Eu não ensino as minhas filhas, nem meus filhos também. Por quê? Porque isso é um trabalho escravo. Um dia, né? Eu não sei onde minha filha pegou isso. Aqui em casa todo mundo tem que fazer serviço. Aqui a gente divide tudo, todo mundo tem que ajudar. Aí a minha filha virou pra mim e falou, saiu alguma coisa. Saiu assim. Aqui em casa nós somos escravos. Aí eu pensei, né, de onde que ela tirou isso? Eu falei, escutou de alguém, ou da escola, ou de algum amiguinho, porque não tinha saído isso, ou de alguma prima, alguém, né? Porque eu nunca falei isso. Aí eu falei assim, é mesmo, você é escrava, filha. Você é escrava aqui dentro de casa, mas quem é escrava por primeiro sou eu e seu pai. Porque a gente trabalha para pagar a escola para você. A gente trabalha para colocar comida. Você já foi alguma vez sozinha no mercado comprar uma comida? Eu já fui atrás com um chicote assim, vai comprar comida? Vai comprar arroz, vai comprar feijão com um chicote atrás de você? Eu falei, mesmo? Eu também sou sua escrava, sabe por quê? Porque eu fico
fazendo comida para vocês. Eu sou sua escrava todas as vezes que eu tô trabalhando. Então, todos os dias, quando a mamãe senta na cadeira para atender cliente, para atender a aluna, para dar aula, a mamãe está sendo sua escrava. Então, a escrava, por primeiro nessa casa, chama Camila, chama Thales, chama papai. Então, nós precisamos desconstruir isso. Como que a responsabilidade da casa é só do pai e da mãe. Não, a responsabilidade de estar bem na casa é dos nossos filhos. Só que aí, eu não sei se você já viu, Luciana, essa pesquisa, que fala o seguinte: nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa em casas de recuperação de drogas e foram identificar por que aquelas famílias, aquelas pessoas estavam em casa de drogadição. E aí perguntaram para eles. Eles falaram, porque eu nunca me senti pertencente ao meu núcleo familiar. Minha mãe nunca deixou eu lavar uma louça em casa. Eu nunca lavei um banheiro em casa. Isso adulto, homens adultos, pessoas gigantes já. Só que não, eles reclamavam porque desde criança eles não ajudavam em casa. E aí eu vou te contar uma coisa, que a pessoa, quando ela ajuda em casa, ela pode ter a preguiça inicial dela, mas depois ela tem algo que bom que você fez, minha filha, porque a nossa casa agora está muito mais gostosa de habitar. É a alegria de toda a família. É verdade. É verdade. E aí isso tem que só ser ensinado desde o comecinho, né? Tem que ser ensinado, né? Porque depois, quando chega num certo momento assim, e isso não foi ensinado para o filho, dá uma peleja ali para colocar isso na rotina, né? Claro que é sempre possível recomeçar, sempre possível fazer diferente. Mas, por exemplo, quando o filho já tem 9, 10 anos e ainda não foi lhe ensinado, né, que ele tem que ser responsável pelo quarto dele, que ele tem que ser responsável por uma atividade dentro de casa, é um pouco mais penoso, né? Com certeza é mais penoso, mas é possível, né, cara? Começar é possível. Sentar com o filho, conversar e começar com as pequenas coisas. É possível, né? Tem mães, às vezes, que ficam desesperadas, né? Porque tem mães acordando agora, né? Depois que o troço já está estourando já, né? O surto já começou ali, o menino já está na pré-adolescência, já está enfrentando, já está falando coisas que, sabe, a mãe e o pai tá despertando, assim, ó. Tá despertando agora. Você deve fazer muito trabalho com muitas mulheres assim também. Por aqui, eles vêm despertando na hora do surto, né? Na hora que chega em casa querendo pintar o cabelo de rosa, né? Ou então, porque já ficaram alheios da vida dos filhos há muito tempo, né? Tem até uma pergunta falando assim: me sinto muito segura na hora de corrigir meus filhos. Eu nunca sei se estou fazendo certo, né? O que você diz dessa insegurança, cara? Então, a primeira insegurança vem eu comigo mesma, né? E a necessidade de estudo. A gente não reza, a gente não estuda. Então, quando eu vou corrigir meu filho, se eu estou insegura, é porque, de fato, eu ainda não rezei aquilo. Eu ainda não estudei sobre aquilo. E eu ainda não me posicionei como o quê? Como aprendiz. Gente, ninguém é pai por excelência. Agora, eu quero saber uma coisa. Quem tem a receita de fato que funciona para todas as crianças na educação? Ninguém, gente, isso não existe. Não existe uma receita para uma educação. Então, você precisa saber que você vai errar. E você precisa aprender que você vai pedir perdão. Ai, me sinto muito insegura. Você está rezando? Você está estudando? Beleza, estou rezando e estou estudando. Você está conversando com seu filho? Você está conversando, primeiro, antes de conversar com seu filho, você está conversando com seu marido. Então, precisa ter uma conversa com o marido, precisa ter uma conversa com o seu filho, né? E nós precisamos ter, por primeiro, uma vida de oração. E outra coisa que nós precisamos, e é muito importante, nós precisamos acordar. Nós precisamos buscar uma nova educação. Urgente. Urgente, urgente, urgente. A educação que os meus pais me deram não funciona mais para hoje. Não funciona. Por quê? Porque o mundo de hoje é uma outra realidade.
Pode ser que uma coisa que meu pai fez comigo funcione. Outra coisa que meu pai fez comigo funcione. Mas tudo igual não funciona mais. Porque o mundo é outro. Por isso que tem gente falando assim, né? Mas meu pai e minha mãe não precisaram estudar para poder me ensinar nada. Tem gente que fala assim, eles não precisaram estudar nada. Por que eu tenho que estudar? Porque o mundo é totalmente diferente. O mundo, a escola, os professores. Os professores hoje, eles querem fazer mini exército deles, né? Claro que não são a maioria dos professores, temos exceções, graças a Deus temos exceções, mas a grande maioria, né, dos professores, eles querem militância, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Colocou aqui, né? Jo falou, para quem é mãe solteira e não tem ninguém para ajudar, tem horas que eu fico perdida. Minha irmã, é vida de oração. Peça ao anjo da guarda, o seu anjo da guarda, Nossa Senhora, né? Peça para São José, peça para o anjo da guarda dos seus filhos, guardá-los para você. Peça aos seus anjos da guarda para te ajudar. Se você é mãe solteira, você vai precisar se desdobrar muito mais. Olha no olho dos seus filhos, fale a verdade com eles. A mamãe quer que você cresça. Gente, tem um filme maravilhoso. Um filme maravilhoso, maravilhoso, né? Que aquele médico que faz a divisão dos siameses. Você sabe o nome daquele filme, Luciano? Você lembra? Eu sou horrível de nome de filme. Qual? Mãos talentosas. Mãos talentosas? Muito obrigada. Tive uma ajudinha aqui. Mãos talentosas. É exatamente esse filme, Mãos Talentosas. Esse filme é fantástico. Uma mãe solteira, ela tira... Os filhos dela estão muito viciados em televisão, nessas coisas. Hoje seria celular, né? Internet, essas coisas todas. Ela tira tudo e começa a trazer livros da casa do patrão dela para os filhos. Ela era empregada doméstica. E ela traz para casa os livros, ela pede para o chefe dela, né? Os livros, e ela vai trazendo para casa e vai educando os filhos com o livro que ele dava para ela. O filho dela virou o quê? Médico. Então, se o seu filho ver, de fato, o seu esforço, o seu olhar sincero, as suas lágrimas, o filho, a mamãe quer o melhor para você. A mamãe está fazendo isso pelo seu bem. Né? Então, por exemplo, aqui em casa a gente, todo mundo vai, né, assim, pouquíssimas pessoas entendem isso. Mas, por exemplo, se a gente põe as meninas para ajudar, então lava a louça. Aqui em casa, eu e meu esposo, não, raríssimas vezes a gente lava a louça. A louça é responsabilidade das meninas, né? O tirar lixo do banheiro é responsabilidade delas, e elas têm as responsabilidades, estender roupa no varal, né? Dobrar, muitas vezes, assim, dependendo da roupa, eu estendo e eu tiro. Mas se elas dão conta, a roupinha delas, pôr no cabide, essas coisas assim, serviço que elas dão conta, arrumar o quarto, são elas que fazem. Por quê? Para que elas não se permitam ser levadas pela preguiça. Se hoje elas forem levadas pela preguiça, amanhã, misericórdia, ninguém aguenta adolescente preguiçoso. Entende, minha irmã? Você é solteira, mas você pode ter a sabedoria e peça a São José. Deixa eu te falar um negócio. Tem muitos santos que ficaram, por exemplo, Santa Inês, se não me engano, foi Santa Inês, eu acho que foi de semana passada ou retrasada. O testemunho de vida dela é fantástico. Ficam órfãos, ou órfão de pai ou órfão de mãe, e pede para Nossa Senhora assumir a maternidade. Ou São José assumir a paternidade. Então peça, minha irmã, seja ousada em oração. Peça para São José assumir a paternidade dos seus filhos. Você vai ter um homenzão para te ajudar na educação do seu filho. Você tem noção de São José ser o pai dos seus filhos? Nossa, maravilhoso. Todas as pessoas que têm essa ausência, né, cara, elas podem
se favorecer exatamente disso, né? De Nossa Senhora como mãe e São José como pai. Né? E é algo que é sobrenatural mesmo, assim. A criança ou adolescente leva isso no coração e se tornam profundamente íntimos, né? Eu acho que também tem essa questão de... hoje tem muita coisa também que a internet traz que nos ajuda a nos instruir, né? Acho que só fica assim na ignorância quem realmente acha melhor esse discurso, o discurso de que não há o que fazer, eu não consigo, eu não dou conta, sabe? Mas nós sabemos muitas vezes onde buscar ajuda, né? Nós sabemos. Às vezes a gente tem um padre próximo, a gente tem talvez uma irmã mais velha, mais sábia próxima, né? Claro que não é cego guiando cego, lógico, mas não é cá. A gente sabe pessoas que também estão vivendo uma vida em Deus, que podem nos ajudar de alguma forma. O Espírito Santo nos mostra isso também. Né? Então, é possível buscar também esse auxílio, né? Quando eu tiver que chorar, quando eu tiver que... Né? Como que eu faço isso com meus filhos agora? Como eu dou conta? Filho adolescente, às vezes, dá um problema, umas situações bem delicadas. Eu preciso saber onde buscar essa ajuda e ter essa humildade de fazer esse processo. Isso também é uma estratégia muito boa, né? Com toda certeza. O anjo da guarda, ele vai iluminando isso, né? E ele vai falando para nós, essa amizade do seu filho não é legal. Lembro direitinho que nós temos uma chácara, meus pais têm uma chácara, e quando eu era adolescente, eu comecei a ter amizade com as vizinhas da chácara. A gente ia muito para a chácara no final de semana, e a gente começou a desenvolver amizades com as vizinhas da chácara e começamos a trocar cartas. E tinha uma outra, uma só, que eu fiquei muito amiga dela, com bastante frequência. E aí, a minha mãe não deixava eu ir para casa dessa menina. E eu ficava assim, encabulada, né? Por que minha mãe não deixava? Por que minha mãe implicava? Ela morava pertinho do colégio. E a minha mãe, tá bom, você vai, mas eu vou com você. Umas 2 vezes só. Você vai, mas eu vou com você. Você vai, mas eu vou com você. Então, as 2 vezes ela foi comigo. E eu ficava assim, implicada, porque minha mãe estava implicada, né? Aí depois, na fase de adulta, eu fui entender. A menina minha mãe já tinha percebido que a menina tinha tendências homossexuais. E a menina, de fato, tornou-se homossexual. Então, minha mãe não deixava. Por que minha mãe não deixava? Por zelo, por carinho, por amor. Minha mãe sabe o quê? Atenta. Minha mãe parava de trabalhar para ir comigo na casa da minha amiga. É carinho mesmo, né? É carinho mesmo. Tem coisas que a gente vai tendo essa intuição que é bem espiritual, né? E a gente precisa ouvir essa voz, né? Essa voz que Deus vai nos mostrando, vai nos dando sinais, né? Eu acho que quando a gente sai desse piloto automático que você disse, né? Quando a gente sai desse atropelamento, nós vamos olhando a realidade com um pouco mais de calma, né? A gente vai vendo que os sinais estão acontecendo aos nossos olhos. E aí, pra gente, tudo que acontece faz um sentido, e tem um sentido grande, né? Porque eu começo a ver Deus em tudo, começo a ver os sinais de Deus em tudo. Não é? E a vida fica mais saborosa, porque eu consigo ver esses detalhes, ver esses sinais. Não é mesmo? Mulher não tem um negócio bom para isso, assim? Então, quando a gente se desenvolve, né? Quando a gente de fato tem essa sintonia na maturidade, essa busca pela maturidade, sabe, Lu? A gente tem. A gente tem essa docilidade, essa sensibilidade, esse olhar para o outro. A gente não se basta em si mesmo. Então, por exemplo, a gente fala muito isso lá na comunidade, Lapidando Mulheres, né? Que é o quê? Quando Deus criou a mulher, ele criou para quê? Para ser a ajuda necessária. Para sermos ajuda, pode falar. Não, é isso mesmo. É o auxílio, né? Exatamente, para sermos o auxílio ali do nosso marido, para ser o auxílio. Gente, nós não nos bastamos por nós mesmas. Nós, mulheres, nós sempre estamos à disposição de ajudar o outro, de estar a serviço do outro, de auxiliar o outro, porque foi essa nossa identidade de início, de princípio.
Então, nós precisamos ter isso. Ter isso de ajudar. Peraí. Ai, Lu, você tem uma última pergunta aí que você não fez. Você não quer fazer essa? Ai, a gente pode terminar com essa, Então, né? vamos. Meu marido quer sexo sempre. E eu me sinto muito cansada. Acho que ele não me respeita. E aí ficamos brigados sempre. Então, vamos lá. Essa aqui ficou quente, né? Agora pela manhã, para as crianças ficarem aí. Então, vamos, assim, ser mais temperada, beleza? Depois, se quiser aprofundar, pode perguntar nas caixinhas. Não, Que aí... pode mandar, Cap. Vai com força, porque a galera aqui tem gente precisando ouvir desse negócio. Então, vamos embora. Então, o meu marido quer sexo sempre. Minha irmã, primeira coisa que eu aprendi logo que eu casei: se seu marido tá te procurando para sexo, louve a Deus, que ele tá procurando você, ele tá procurando outra mulher. Primeira coisa, você super direta e super objetiva. Tempo de agradecer. O seu marido, ele pode ter, sim, um descontrole, uma falta, um exagero na busca pelo sexo. Mas louvado seja Deus que ele busca você, não busca pornografia, nem a masturbação escondido no banheiro sozinho. Se você negar o seu marido, escute só, você está ofertando ele para muitas outras mulheres lá na rua que tá doidinho por ele. Amigas, colegas de trabalho pedem carona todos os dias. Vamos ali comigo. Não brinque, minha irmã. Não brinque. Se o seu marido tá querendo sexo sempre, é porque ele te deseja, porque você, de fato, ainda tem atração. Ele ainda tem atração por você. Tá entendendo? Então, presta atenção. Misericórdia não. Agora você vai começar a mudar o pensamento. Toda vez que ele vier te buscar, você vai falar assim: louvado seja Deus. Começa na força do ódio mesmo. Louvando a Deus porque ele está te buscando pela força do ódio. Louvado seja Deus. Como se fosse assim: louvado seja Deus, louvado seja Deus. E depois você vai começar a entronizar, a de fato ver a grandiosidade daquilo ali. Por que para nós mulheres o sexo não tem a mesma questão do que para o homem? Porque para nós mulheres a intimidade sexual não é no ato sexual. Para nós a união com o homem é o quê? O carinho, as preliminares, o estar junto, né? O querer ser amada, o querer ser, sabe, acariciada. E eu vou falar outra coisa para vocês. Uma imaturidade nossa. Para de reclamar do seu marido te procurar. Para. Chega. Chega de falar para suas amigas que seu marido tem uma necessidade exagerada. Uma amiga sua for para cima do seu marido, você não vai conseguir vencer. Porque aí, o que acontece dentro da igreja? Desculpa falar isso, Lu. Mas é a verdade, dentro das igrejas, dos grupos de casais, estão tendo troca de casais. Misericórdia. Espero que aí não esteja acontecendo isso. Mas aqui está acontecendo. Trocas de casais. Por quê? Porque você reclama do seu marido para sua amiga do grupo da igreja. E ela vai ficar doidinha pelo seu marido. Porque não é ela, é o inimigo que colocou o rabinho dali no meio e ele vai fazer a obra. Para já. Primeiro passo, para de reclamar do seu marido. Todas as vezes que nós reclamamos do nosso marido, nós matamos ele dentro de nós 50%. Então, se eu falo mal do meu marido uma vez, eu matei ele 50%. Falei 2 vezes, já matei ele dentro de mim. Ele não existe mais dentro de mim. Então, é por isso que nós estamos competindo com o nosso marido e não crescendo juntos. Porque nós já matamos nosso marido dentro de nós. Então, comece, minha irmã, toda vez que ele te buscar, estando cansada, toma um banho, descansa, né? Coloca as crianças para dormir mais cedo. Toma um banho relaxante, descanse. Passa um olhinho de coco lá naquele lugar que você está imaginando mesmo. Porque o negócio, a gente vai ficando um pouquinho mais seca, vai envelhecendo, vai ficando um pouquinho mais seca. Ou a gente, às vezes, pode falar. Não, aí dói, né? Tem alguns desconfortos, aí já quer se privar por causa disso, né? Mas isso é de menos, né, gente? Isso é de menos.
Isso é normal, de fato é natural. Mas aí o que a gente faz? A gente pega o olhinho de coco e vai fazer a nossa lubrificação. Então você vai lá, passa o óleo de coco nas regiões, né? Passa um creminho cheiroso no corpo e você vai colocar um body bonitinho, uma lingerie bonitinha e vai embora. E aí ele vem todo. Aí o que vai ser para você? Aí você vai reeducar o seu marido. Meu bem, eu quero beijo. Ele já vem pro finalmente. Não, amorzinho, aqui, ó. Não, amorzinho, aqui, ó. Não, amorzinho, aqui, ó. Não, amorzinho, aqui, ó. Não, amorzinho, aqui. Você pega a mãozinha dele e põe onde você quer. Entende? Você conduz, você não vai mandar. Você vai devagarzinho reeducando o seu marido. Qual que é o problema? Que quando nós casamos, nós não fizemos isso. A gente não sabia conversar, ensinar para o nosso marido como a gente gostava da intimidade sexual. Meu amor, a gente precisa beijar. A gente não é prostituta, eu não sou prostituta, então eu preciso do beijo. O beijo faz parte das carícias. Meu amor, eu preciso aqui, ó. Dá um beijinho aqui. Meu amor, eu preciso aqui, ó. Aqui. Você precisa ensinar para ele. Meu bem, dá um beijinho aqui. Não tem problema. As solteiras ouvindo isso, você vai saber como é ter uma intimidade de Deus, segundo a vontade de Deus. Que é possível, que pode acontecer isso. Aí você fala assim, aí uma pessoa virou pra mim uma vez, sabe, Lu, e falou assim. Opa, deu uma travadinha. Deu uma travada pra vocês, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Travou pra vocês, gente? Poxa, agora que o negócio tá ficando mais quente. Vocês estão me ouvindo? Louvado seja Deus. Deve ser lá no perfil de cá. Ixi. A internet deu uma baleada. Opa, vamos chamar ela de novo. Deixa eu ver se ela vai voltar aqui, gente. Peraí. Vocês estão me ouvindo, né? Tá vendo, gente? Vai falar dessas coisas assim mais quentes, essa hora da manhã? Olha aí, ó. Viu, cara? Foi só assim, tocou nesses negócios, ó. Olha, mas isso é muito mega necessário. Mega necessário. Mega. Vamos lá, chamei a cá de novo. Volte cá, volte para terminar esse assunto aqui. Volte. Oi, Lu! Você acredita? A gente tá falando de coisa tão quente que o meu celular foi para temperatura máxima. Ele desligou, eu tive que entrar no outro celular aqui. Quente mesmo, né? Nunca aconteceu isso com esse celular, mas tá bom. Tem essa live de muito fogo. Muito fogo. Mas, por favor, termine, minha irmã. O que você estava falando sobre isso, né? E fala até onde nós fomos. Não, você falava do reeducar o nosso marido, dizendo para ele, aí você falava assim, que no início do casamento nós não fomos educados a falar e ter esse diálogo sobre a intimidade. Parou aí? Isso. Então, nós não fomos reeducadas para falar para o nosso marido o que dói, o que não dói, o que é gostoso, o que não é gostoso. A gente não foi reeducando e conversando com o nosso marido. A gente, eu casei. Gente, quer ver uma coisa que eu fico pé da vida, Lu? A mulher falar que casou com um homem que não tem coragem de falar um negócio desse. Gente, pelo amor de Deus! Eu não tenho que conversar isso com a minha amiga. Eu não tenho que conversar com isso com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. Eu não converso com ninguém. É só eu e meu esposo. Vocês vão conversar isso com o terceiro. Quem vai resolver é só seu esposo. Conversa com quem resolve. Então, conversa com quem resolve o problema. Fala pra ele, meu bem, eu não gosto quando você faz isso. Meu bem, eu amo como você faz isso. Meu bem, eu amo quando você me toca. Eu amo quando você passa a mão naquele lugar e fala que lugar que é, na sua nuca, nos seus seios, no seu bumbum. Não, fala. Vocês precisam aprender a conversar sobre isso. E a mulher
solteira precisa aprender que você precisa ter sinceridade e saber conversar com seu esposo. E se você não... Gente, por isso que o método de ovulação Billings, eu sou... Dá licença, Luciana. Eu sou apaixonada pelo método de ovulação Billings. Porque eu acredito que o método de ovulação Billings foi o que rompeu toda essa desculpa falar, mas essa burrice da cabeça feminina. Porque eu, namorando com o Thales, ficamos noivos. Aí nós falamos assim, meu Deus, nós temos que preparar para o casamento, né? A gente, castidade, vivendo a castidade, a gente vai ter que preparar para o casamento. Nós temos que aprender a fazer o método de ovulação Billings. E para aprender a fazer o método de ovulação Billings, tinha que conversar tudo com o noivo sobre período fértil. Ai, eu tô sentindo minha vulva lubrificada. Misericórdia, que vergonha de falar aquilo. Mas eu tinha que falar, porque senão eu tinha que aprender. Ele tinha que aprender. E aí eu tenho a graça de ter um marido melancólico. Eu tenho a grande graça de ter um marido melancólico. Por quê? O marido melancólico, ele é uma benção, gente. A mulher sanguínea, ela tem muita dificuldade de ter rotina com as coisas. Tá me escutando, Lu? A gente tá te escutando, a gente só tá te escutando agora, com força. Então, beleza, porque parece que deu meio que uma travadinha aqui. Não, se der eu falo. Beleza, obrigada. E aí, o marido melancólico, tudo que eu tinha de sensação, eu falava pra ele. E aí, ele muito esperto, muito inteligente, né? O melancólico é muito inteligente, ele já associava, e ele é fisiologista, ele já associava as minhas outras partes do corpo que dava sinais. Então, ele começou a perceber o meu olho. Então, no período fértil, ele já percebia que o meu olhar era diferente. Ele já percebia que o meu corpo estava diferente, que os meus seios estavam diferentes, que o jeito que eu olhava para ele era diferente. Eu falei, misericórdia, esse melancólico é o quê? Jesus amado! Isso no noivado. No noivado, o Thales já foi pegando essas coisas. Aí, na hora que chegou no casamento, como que não tinha intimidade para conversar com um homem desse? Não tinha jeito. Ele já sabia tudo do meu corpo. Ele já sabia tudo do que eu sentia, do que eu gostava, do que eu não gostava. Porque no noivado a gente fez o método de ovulação Billings, a gente foi aprender o método de ovulação Billings juntos. Ele estava morando em São Paulo, ele morando em São Paulo, capital, e eu em Uberlândia, Minas Gerais. E nós passamos o nosso noivado distante. Olha isso, olha isso. As mulheres falam, ai, mas a distância que não sei o quê. Minha irmã, presta atenção. O noivado nosso foi à distância e tudo que eu falava pra ele, ele percebia. Conta com a ajuda do seu esposo, Tati. Não queira fazer sozinho. Deus te deu o outro pra te ajudar. A gente quer bater cabeça sozinho. Não faça isso. Entende? Então, converse. Aprenda a conversar. A falar o que você gosta, o que você não gosta. Essa posição é muito ruim. E outra coisa, colocar aqui, né? Sobre o sexo oral. Deixa eu falar um negócio pra vocês. As preliminares. Sexo oral na Igreja Católica não é proibido. É proibido se eu finalizar o ato conjugal com a boca no pênis. Ainda tem esse tabu ainda. Muitas não sabem disso. Exatamente. Ainda acontece isso, né? Aqui também é do mesmo jeito. Lu, pode ficar tranquila. E aí, o que acontece? Nós podemos sim fazer o sexo oral sem finalização, como preliminares. Então, tanto meu marido em mim, quanto eu nele. Se ele quiser, eu vou fazer. Só que eu não vou deixar ele ejacular. A ejaculação precisa ser dentro de mim. Entende? Agora, o sexo anal, não. O ânus é um lugar para dejetos, para jogar fora as coisas. E ali é um lugar sujo. Ali tem bactéria, ali tem uma série de coisas que são impróprias para a intimidade sexual. Então, meu marido quer sexo anal. Vocês estão virando animais. Isso não é. Beleza? Ele quer uma coisa diferente. Conversa.
Ah, ele quer uma coisa diferente. Faça um sexo, aprenda, converse um com o outro. Tenha tempo de qualidade um com o outro. Terminou a intimidade conjugal ali, o ato conjugal, se abracem, curtam o outro, ri junto, se divirtam. Então, eu e o Thales, a gente abraça e começa a rir um do outro, sabe, Já até das sei o coisas que as do mulheres outro. estão pensando. Já até sei o que as mulheres estão pensando nesse exato momento que você está dizendo isso. Posso Pode falar? falar. A mulher está pensando assim, mas o meu vira pro canto e ronca. Tem certeza. O seu vira pro canto e ronca, você abraça ele e você enche ele de beijos. Você enche as costas dele de beijo. Você cata a bunda dele, aí você aperta a bunda dele. Você cata o cabelo dele, vai fazer aquelas massagens assim na cabeça dele. Por quê? Porque ali ainda para a mulher continua. Entende? Para o homem, ele ejaculou e ele acabou. Mas para nós mulheres, a gente quer aquele abraço, a gente quer aquele grudinho, a gente quer aquele momento de conversar. Ali é o momento, seria o momento de conversar. Ali você ganha o que você quiser. Ali você ganha o jeito, aquela viagem. Sabe aquela viagem que tá difícil de sair? Você ganha aquela viagem. Ali você ganha tudo, 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 tudo. É ali que você ganha. Ai, ai, maravilhoso isso, maravilhoso. E o povo vai botando empecilho onde não tem, né? Vai colocando empecilho onde não tem. A gente precisa dar amor, a gente só precisa fazer de uma outra forma, né? Talvez a gente não sabe, mas isso tem que ser diferente, até no ato conjugal mesmo. Porque quando a gente se entrega no ato conjugal, assim, no momento do sexo, o homem fica louco, não, cara? Com toda certeza. Com toda Então, certeza. Mas você se vira pro lado, né, Fer? Você se vira pro lado e você tem que entender o porquê você se vira pro lado. Você tá com raiva? Você tá aqui, ai, eu não queria ter feito isso. Ai, que saco. Que saco. Você fez porque teve que fazer por uma obrigação para cumprir para cumprir só. Entende? Se você faz pela força da raiva, com toda certeza você vai virar pro canto. Graças a Deus ele me largou. Graças a Deus ele já fez o serviço que ele queria. Só que não é isso, para isso que Deus fez a intimidade sexual. cara, tem muitas mulheres que têm dificuldade de sentir prazer, né? E aí ela pensa talvez desse jeito, né? Ela não vê a hora do cara ejacular para poder acabar logo aquele sacrifício, né? Quando a mulher não consegue ali também ter o prazer, né? Não se tem o prazer por diversas causas, né, cara? São diversas causas, assim. Não se tem prazer, por exemplo, no caso da mulher, não só por falta de libido, mas no sentido fisiológico da coisa, mas, por exemplo, quando tem um racha entre os dois, vamos supor, né? Aconteceu alguma coisa um pouco anteriormente que o pau quebrou dentro de casa, gritou, ficou chateada. A mulher não é aquela que abstrai tudo, vamos pra cama e a coisa acontece, né? Não, eu tenho uma série de aulas sobre libido, né? Libido feminino. A libido feminino tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar a libido feminino. A libido feminina, ela começa, né, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Né? Então, por exemplo, eu só vou ter atração pelo meu marido se durante o dia inteiro ele foi cavalheiro comigo. Entende? Então, eu preciso daquele carinho dele comigo. Então, você precisa aprender a brincar com isso. Aí eu brinco com o Thales. De noite você vai querer? Daqui a pouco você vai querer? Se você ficar fazendo desse jeito comigo, não vai ter, hein? Aí você já leva uma brincadeira. Você já faz assim, hoje, hein? Hoje, hein? Aí quando ele faz alguma coisa pra você, você fala, mas é hoje, hein? Então, você começa a trazer o bom humor para as questões, para as coisas. Traz um bom humor, né? Aí, quando ele fizer alguma coisa, ó, você manda uma mensagenzinha
senha para ele lá, se é pelo celular. Ó, você fazendo desse jeito aí, você não vai ter hoje à noite, hein? Porque ali você está educando o seu marido. Educando como? Na generosidade. Por quê? Porque o homem nasceu para ser pata de elefante. Homem nasceu para exercer a sua força. Homem nasceu para, de fato, ser duro com as coisas, ser grosso, ser objetivo. E eles querem ser desse jeito conosco. Mas nós não somos assim. Nós somos meninas. Só que nós queremos educar o homem para quê? Para que nós sejamos homens. Eu quero ser homem. Eu sou a outra homem dessa casa. E nós temos que reeducar os nossos maridos, porque nem nós mesmos sabemos o nosso lugar. É verdade. Nossa Senhora. Foi sensacional. Louvado seja Literalmente. Deus. Olha, minha irmã, não sei nem o que dizer. Muita graça derramada, porque eu creio que esse conhecimento, né, é um conhecimento da parte de Deus, que nós estamos falando tudo aqui em Deus, né? Tudo em Deus. Mas eu quero agradecer o seu carinho. E ia pedir um favor, que você possa terminar essa live. Sei que você é a nossa irmã em Cristo. E que você possa terminar essa live rezando por todas que estão aqui, com a presença daquela que você disse que é o nosso modelo. Que é o nosso modelo. Né? Se você, mulher, tiver uma Nossa Senhora, uma imagem perto de você, pegue essa imagem. Pegue essa imagem nesse momento e se abra a oração agora. Né? Nesse exato momento, você está se sentindo sem forças. Talvez você que está do outro lado chorando, você está perguntando, né, como que eu vou fazer para sair dessa circunstância? Talvez você está passando por uma crise conjugal, talvez está sendo difícil aí com seus filhos, tantas circunstâncias, né? Mas nesse momento Deus olha para você, né, e Deus derrama sobre você uma graça especial. Por isso, fecha os teus olhos aonde você estiver. Aonde você estiver. Isso, faça nesse momento um momento de encontro com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, da Virgem Maria, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São José Operário, venha, Senhor Jesus, em socorro às nossas reais necessidades. Senhor Jesus, aquelas necessidades que muitas vezes são tão ilusórias na nossa cabeça, possa cair por terra agora. Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós temos necessidade de uma casa maior, de um carro maior, de tantas coisas, Pai. O Senhor sabe disso. Que nós temos uma forte tendência, Senhor Jesus, ao ciúme, à inveja, à cobiça, à vaidade, à soberba, ao orgulho. Mas, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra tudo isso em nós nesse momento. Para que fique em nós, Senhor Jesus, a tua docilidade, a tua maturidade, a tua, Senhor Jesus, a tua delicadeza. Reconstrói, Senhor Jesus, em nós o ser feminino, sermos mulheres segundo a vontade de Deus. Reconstrói em nós, Senhor Jesus, nossos pensamentos. Pensamento de mulher segundo a vontade de Deus. Sim, Senhor Jesus, o mundo foi colocando tanta implicância em nós. O mundo foi colocando, Senhor Jesus, tantos pensamentos que não são da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todos esses pensamentos. Senhor, vai derrubando cada pensamento agora. Vai eliminando, Senhor Jesus, da minha cabeça, da minha mente, todos esses pensamentos pecaminosos que não foram frutos da minha vida de intimidade contigo, mas foram fruto da minha vida, Senhor Jesus, na escola, na minha vida com as minhas primas, com as minhas amigas, que eu achava que eram amigas. Pai, em nome de Jesus, derruba tudo. O que o feminismo foi colocando em nós, o que essas ideologias
ideologias foram construindo em nós, Pai. Porque nós queremos sermos mulheres ousadas, segundo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser mulheres fracas na fé. Mulheres imaturas, chega de mulheres birrentas. Chega de mulheres orgulhosas. Chega de mulheres infantis. Chega, Senhor Jesus, de mulheres mimadas, de mulheres egoístas. Em nome de Jesus, cura-me, Senhor. Reconstrói-me, Senhor Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, de Santa Zélia, Santa Mônica, Santa Rita e todas as santas que estão intercedendo por nós nesse momento, Santa Giana. Eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, que coloque sobre nós toda a milícia celeste para nos auxiliar nessa busca pela santidade. Os anjos da guarda de São Padre Pio vinham nos ensinar a sermos filhos adoradores, em espírito e em verdade. Vem, Espírito Santo de Deus, nos educar pela intercessão de Nossa Senhora e de toda a milícia celeste. Recomeça em mim a obra nova, a obra na minha família. Vem, Senhor Jesus. Mãezinha querida, venha selar agora, neste momento. A senhora que estava na bodas de Caná, a senhora que estava em Pentecostes, coloque em nós um desejo ardente pelo novo Pentecostes. Coloque em nós um desejo ardente, mãezinha, de fazerem tudo à vontade de Deus. Vem, mãezinha querida, a senhora que há divina providência no nosso lar. Providencia, mãezinha, o amor. Providencia, mãezinha, as nossas reais necessidades. Providencia, mãezinha querida, tudo que é necessário, a começar do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Estivemos, continuaremos unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém! Ah, esse é meu abraço! Obrigada pelo seu carinho, pela sua missão, sabe? Muito obrigada. O seu brilho nos olhos, sua missão é sensacional. E o quanto tem ajudado tantas famílias, quantas mulheres, muito obrigada. Que Nossa Senhora te sustente no sacrifício de todo dia, na entrega de todo dia. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada, minha irmã, de verdade. Oh. Obrigada, minha irmã. Obrigada pelo carinho, pelo convite e pela delicadeza em estar conosco também. A gente vai chamar mais, vou te incomodar depois mais alguns dias. Obrigada. Tchau, minha gente. Obrigada. Obrigada, gente, por todo mundo que passou por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.